Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja do Senhor, amém? Motivo de muita alegria, de poder desfrutar desse momento, compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 17. É o tema proposto para o nosso culto, a questão mais importante, tu me amas. Pela manhã, o Pedro pregou esse texto, então tornou a tarefa mais difícil ainda, mas eu creio que o Senhor vai falar conosco. Quero aproveitar esse momento público para fazer um agradecimento à igreja. Não tem tanto tempo assim que eu e minha esposa chegamos aqui nessa casa e fomos muito bem recebidos desde o primeiro dia por diversas pessoas, de diversas maneiras. Então, eu queria louvar ao Senhor Jesus pela vida dessa igreja, que nos acolheu tão bem, que nos tratou com tanto carinho, com tanto amor. E creiam, meus irmãos, que vocês sempre estão em nossas orações. Amém? Os irmãos da mídia projetaram para a gente. Então, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Curve a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos por estarmos na sua casa nessa noite, desfrutando da comunhão dos nossos irmãos, desfrutando da tua casa para louvar o teu nome. Te pedimos agora, Senhor, dirige as nossas mentes, dirige os nossos corações, para que possamos aprender a tua palavra, para que possamos fixar a tua palavra em nossos corações e em nossas mentes. Fica conosco, Senhor, nós precisamos de ti. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Você sabe quem você é? Você conhece a si mesmo? Você sabe do que é capaz de fazer? Talvez essas sejam perguntas estranhas, né? É claro que eu conheço a mim mesmo, né? Eu acho que ninguém me conhece melhor do que eu conheço a mim mesmo. Mas, por vezes, diante de situações difíceis, a gente se surpreende conosco. Diante de situações que nos colocam aos extremos, a gente se surpreende com o que nós somos capazes de fazer. Bem, inclusive, certa vez, para os torcedores de time de futebol, é muito comum você cantar músicas para o seu time, cantar e dizer que a sua paixão pelo seu time vai fazer você fazer muitas coisas e levar você a fazer muitas coisas. Pois bem, certa vez eu me lembro que estava voltando do estágio e fui pegar o trem em direção à Central do Brasil. E quando entrei no trem, o vagão estava lotado com a torcida do Flamengo, mas não qualquer torcida do Flamengo, a torcida organizada. E eu fiquei tranquilo, aparentemente, porque nada podia me denunciar como tricolor e esqueci de um pequeno chaveiro que eu tinha na mochila. Entrei, botei a mochila, esqueci de notar. Daqui a pouco eu vi um rapaz de 2 metros de altura me olhando assim, com carinho, me olhando atentamente. Daqui a pouco ele falou assim para mim: você sabe que vai ter que tirar esse chaveiro aí para não tomar um esculacho. Eu falei: eu sei, tirei o chaveiro, botei na lixeira na hora. Parece que não demorou muito tempo para que aquele amor prometido levasse a gente a conhecer uma parte de nós mesmos que, às vezes, a gente não conhece. Existe uma parte da filosofia que se dedica apenas a responder essa pergunta: quem é o homem? Do que ele é capaz de fazer? Quais são os objetivos do homem? Para que o homem foi criado? Qual o objetivo do homem em sua vida? Meus irmãos, uma correta visão sobre quem nós somos, uma correta visão sobre nós mesmos, nos leva a um relacionamento mais adequado com Jesus.
É a partir de uma correta visão de quem nós somos que nós poderemos se relacionar adequadamente com Jesus. O texto que nós lemos, ele é conhecido como a restauração de Pedro, às vezes a redenção de Pedro, e a história de Pedro nos ensina que quando nós somos capazes de reconhecer quem nós somos, nós podemos amar a Deus adequadamente. Pedro foi chamado já numa situação especial. Ele era um pescador, estava à beira do mar da Galileia, pescando. Certa vez Jesus, uma multidão seguia. Jesus pegou um dos barcos de Pedro, sentou e começou a ensinar a multidão. E depois aquela multidão se dispersou ao fim da pregação de Jesus, e Jesus falou para Pedro, Pedro, lança as tuas redes ao mar. Pedro falou, Senhor, eu passei a noite inteira pescando e não peguei nada, mas por causa da tua palavra, sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede mais uma vez. Pedro lançou a rede e diz as Escrituras que eram tantos peixes que as redes se rasgaram. Pedro fez sinal para os pescadores ao redor, juntaram um segundo barco e os barcos chegaram em terra firme, quase afundando, de tantos peixes que ali estavam. Quando Pedro notou quem era aquele Jesus, quem era a pessoa que estava falando com ele, ele falou, Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença. E Jesus falou para ele, a partir de hoje, eu vou te fazer pescador de homens. E foi assim que Pedro foi chamado. E Pedro é conhecido por ser um homem de belas palavras. Quantas vezes nós não vimos o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, pronunciando belas palavras ao longo das Escrituras? Você vai se lembrar? Certa vez, também à beira do mar da Galileia, parte dos judeus que estavam na multidão e ouviam Jesus começaram a criticá-lo, porque Jesus tinha dito que era o pão vivo que desceu dos céus. E alguns homens estavam dizendo, como é que esse homem diz que é o pão vivo que desceu dos céus? Como é que a gente vai compartilhar da carne e do sangue desse homem? E aqueles homens estavam dizendo, essa palavra é muito dura. Alguns homens haviam acompanhado Jesus até ali, estavam dizendo que aquela palavra era muito dura e começaram a abandonar Jesus. Jesus reparou que esse mesmo burburinho estava entre os 12. Esse mesmo burburinho estava causando alguma estranheza entre os 12. E aí Jesus perguntou, vocês também não querem ir? Vocês também não querem acompanhar? Vocês também não querem me abandonar? E Pedro falou, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O apóstolo Pedro sabia reconhecer quem era Jesus. Ele reconheceu quando foi chamado, ele reconheceu aqui, mas não para aqui. Na outra vez, Jesus perguntou para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu faço? E os discípulos disseram, bom, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Elias, outros falam que é talvez Moisés, um dos profetas. E Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro olhou para Jesus e falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou, glória a Deus por isso, porque não foi nem sangue nem carne que revelaram essa palavra para você. O apóstolo Pedro sabia reconhecer quem era Jesus, ele soube reconhecer quem ele era. Mas há também, meus irmãos, um detalhe muito interessante. Muitos dos comentaristas do Novo Testamento chamam o apóstolo Pedro, chamam Pedro de o homem dos contrastes. O homem dos contrastes, porque ao mesmo tempo que ele proporcionou belas palavras como essas, ele também, em alguns momentos, causou estranheza. E, em alguns momentos, ele reagiu de uma forma que as pessoas não conseguiam perceber ali um discípulo, um apóstolo Pedro, alguém que tinha produzido aquelas palavras tão belas antes. Pedro era um homem de contrastes. E esses contrastes são acentuados nos momentos finais do ministério terreno de Jesus. É ao final da última ceia que o Senhor afirma que todos os discípulos iam lhe abandonar na hora de sua morte. E Pedro ele não concorda com isso. Ele deixa de concordar com o próprio Jesus, onisciente, onipotente, que tem todo o poder. Ele estava sentado à mesa com Jesus e disse, não, eu jamais te abandonaria. Eu não vou te abandonar, Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante, essa noite você vai me negar 3 vezes. E é interessante que, no relato de Marcos sobre esse texto, ele diz que Pedro não concorda. Ele mesmo assim, não, eu não vou te abandonar, Senhor. Eu te amo mais do que esses. Eu te amo mais do que eles e eu não vou te abandonar, Senhor. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Essas são as palavras do apóstolo Pedro. E pouco tempo depois, meus irmãos, nós sabemos o que aconteceu. Assim como Jesus havia predito naquela mesma noite,
Pedro negou Jesus por 3 vezes. E diz a Bíblia que assim que Pedro negou Jesus pela 3ª vez e o galo cantou, Pedro entendeu o que havia acontecido e chorou amargamente. Talvez se Pedro conhecesse quem ele era, talvez se ele conhecesse o que ele era capaz de fazer, talvez se ele tivesse noção de o que ele podia fazer, de quem ele era, talvez se ele se conhecesse melhor, ele jamais teria dito a Jesus que morreria por ele. Meus irmãos, percebemos a ironia nessas palavras de Pedro. Eu morreria por ti, eu morreria por ti. Veja, há 2 ironias aqui, pelo menos. A primeira é que na história da redenção, não é a criatura que morre pelo Criador. É o Criador que morre em nosso lugar. E a segunda ironia é porque Jesus sabia que Pedro, naquela mesma noite, deixaria de morrer pelo Senhor. E o negaria 3 vezes. Sabe, meus irmãos, é muito fácil criticar Pedro. Muito fácil. Eu já vi muita gente dizer que Pedro foi colocado entre os apóstolos, ele foi colocado entre os discípulos, para nos mostrar que se ele foi discípulo, ele foi um discípulo de Jesus, nós também podemos ser. Se Pedro fazia o que fazia e falou o que falava, então nós também podemos ser discípulos de Jesus. É mais ou menos assim que muitas pessoas fazem. É fácil criticar Pedro, não só por esse episódio, mas por outros que acompanhamos ao longo das Escrituras. Muitos dizem que o apóstolo Pedro é uma comprovação de que todos nós podemos ser discípulos de Cristo. Nós podemos pensar todas essas coisas de Pedro, meus irmãos. Podemos pensar que ele foi covarde, que ele foi mesquinho, que lhe faltou coragem. Ou até imaginar que mesmo tendo convivido tanto tempo com Jesus, ele ainda não entendia do que o Senhor falava. Todas essas coisas podem ser verdade. Mas uma coisa que nós não podemos dizer sobre o apóstolo Pedro, uma coisa que nós não podemos dizer sobre o Pedro, é que nós somos diferentes dele. Nós jamais podemos dizer que nós somos diferentes de Pedro. Pedro é um representante de nós. Mesmo quando nós, próximos de Jesus, não conseguimos segui-lo como deveríamos. Pedro é um representante de nós quando dizemos que seguimos a Jesus, mas o abandonamos. Pedro é um representante de nós, mesmo quando palavras bonitas. Reconhecemos quem Jesus é, mas não reconhecemos o nosso pecado e não seguimos a Jesus como deveríamos. Pedro é um representante de nós, meus irmãos, quando dizemos que damos a nossa vida por Jesus, mas nos negamos quando alguém nos pergunta se estamos o seguindo. Pode ser fácil criticar Pedro. Pode ser fácil perceber em Pedro os seus erros. Pode ser fácil perceber em Pedro o seu pecado. Mas ele é um representante de nós. Então, quando nós olhamos para Pedro, nós precisamos perceber que em Pedro há um representante de nós. Há um homem que faz aquilo que nós fazemos. E é nesse contexto que está a passagem que nós lemos nessa noite. A restauração de Pedro está inserida num contexto de um homem que havia dito para o Senhor que morreria em seu lugar, que morreria por ele, que jamais o abandonaria, mas o abandonou. A restauração de Pedro está inserida numa passagem de um homem que disse que amava o Senhor, mas o negou. De um homem que disse que amava o Senhor, mas teve medo de morrer em seu lugar. Agora, Pedro, meus irmãos, estava diferente. Ele não era mais o mesmo homem. Ele estava diferente porque agora ele sabia do que ele era capaz. A experiência de ter negado a Jesus fez Pedro perceber, fez Pedro saber do que ele era capaz. Aquele Pedro que na última ceia disse que morreria por Jesus, agora sabe que não podia confiar mais nele mesmo. É nesse mar de sentimentos que ele recebeu a notícia de que Maria Madalena, quando se encontrou com o discípulo, com Jesus, Jesus falou para Maria Madalena, olha, fala para os discípulos e Pedro para que me encontrem na Galileia. Imagine o sentimento de Pedro. Ele fala, olha, fale para os discípulos e Pedro. Ele destaca Pedro e Pedro. Imagina como Pedro recebeu essa notícia. O Senhor já havia se encontrado com os discípulos 2 vezes antes. Mas aqui parecia que havia algo especial. Aqui parecia que algo diferente ia acontecer. Imagina como estava a mente de Pedro, imagina a sua reação. Por que Jesus quer encontrar com os discípulos na Galileia? Por que a menção especial ao meu nome? Por que a menção especial ao nome de Pedro? O que Jesus diria a Pedro depois de sua covardia? Será que o Evangelho, a mensagem anunciada por Jesus, é capaz de alcançar aqueles que negaram a Jesus? Será que eu fui deixado? Será que eu não sou mais apóstolo? Eu não sou mais discípulo? Eu não sou mais pescador de homens?
É com esses sentimentos que Pedro chega na Galileia. Eles saem de Jerusalém, não é perto, vão até a Galileia e talvez tão ansioso por encontrar Jesus e não encontrar Jesus imediatamente, eles chegam na Galileia, não encontram Jesus e a Bíblia diz que Pedro diz, eu vou pescar. E ele vai pescar. Ele decide pescar. Talvez naquele momento decidir pescar para ele fosse uma confissão de que tudo deu errado. Que agora não tem mais solução. A decisão por voltar a pescar é quase que uma decisão por voltar a ser quem ele era antes de Jesus. Só que, mais uma vez, meus irmãos, assim como foi no seu chamado, assim como foi na sua conversão, a noite toda se passa e Pedro não consegue pescar nada. É então que Jesus aparece. E mais ou menos o que aconteceu durante a sua conversão acontece novamente. Só que dessa vez, quando as redes que não se rasgam estão cheias de peixe, João olha para Pedro e fala, Pedro, é o mestre, é Jesus, é ele que está lá. E Pedro se lança ao mar, começa a nadar de braçada para tentar chegar até Jesus, para tentar chegar na praia. E quando ele chega lá, talvez ele estivesse pensando, nossa, é agora. Ele vai brigar comigo, ele vai me exortar, ele vai acabar comigo, porque eu neguei ele 3 vezes, eu tinha dito que não ia negar. E Jesus convida ele para jantar. Jesus convida para se sentar com ele ao lado da fogueira. Veja que o texto que nós lemos, o verso 15, diz que depois de comerem, o Senhor comeu com eles primeiro, dividiu uma refeição. E aí Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse para ele, cuide dos meus cordeiros. Meus irmãos, nós notamos aqui que na mesma medida que Pedro havia se vangloriado de si, na frente dos outros discípulos, na frente dos outros apóstolos, agora Jesus quer restaurá-lo também na frente dos outros discípulos, também na frente deles. Veja que essa pergunta que Jesus faz a ele remete ao episódio da última ceia. Você me ama realmente mais do que esses? Você ainda acha que você se sente da mesma forma? Depois de ter me negado por 3 vezes, você ainda diz que me ama mais do que todos os outros? Talvez o antigo Pedro imediatamente respondesse, é claro, Senhor, eu te amo mais do que qualquer outro pode amar. Mas esse novo Pedro é um homem que conhece a si mesmo. Meus irmãos, o que as Escrituras nos ensinam aqui é para que nós possamos amar ao Senhor de forma adequada, para que nós possamos amar ao Senhor verdadeiramente. Nós precisamos conhecer a nós mesmos, porque a nossa natureza, a nossa carne procura inimizade contra Deus. É por isso que Pedro, que agora conhece melhor a si mesmo, ele fala, Senhor, tu sabes que te amo. Ele não tenta comparar o seu amor com o dos seus irmãos, não procura dizer que morreria por Jesus, ele apenas apela para o conhecimento de Jesus. Senhor, tu sabes que eu te amo. E para o alívio de Pedro, Jesus aceita a sua declaração. Para o alívio de Pedro, Jesus aceita a sua declaração e o comissiona. Cuide dos meus cordeiros. Jesus está demonstrando que está chamando Pedro, está pedindo a Pedro para demonstrar esse amor que ele havia dito que tinha por Jesus. Ele está dizendo, Pedro, você vai demonstrar esse amor anunciando o cuidado com o rebanho de Jesus. Você vai anunciar, você vai demonstrar o amor que você tem por Jesus, você vai demonstrar o amor que você tem por Jesus atendendo ao comissionamento que o Senhor te deu. É assim que nós demonstramos que amamos a Jesus. É fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que nós demonstramos que amamos a Jesus, que nós demonstramos que amamos ao Senhor. Veja que Jesus não descreve o ministério de Pedro com substantivos. Ele não fala para ele, Pedro, seja um pastor. Ou, Pedro, fique no ofício de pastor. Ou ocupe o papel de líder. Não, ele não fala, ele descreve o ministério de Pedro, o comissionamento de Pedro com verbos. Cuidar, pastorear. Cuide, pastoreie. É isso que Jesus pede a Pedro. É isso que Jesus pede a nós. Meus irmãos, servir ao Senhor não é uma autojustificação para o nosso amor. Veja que nas próximas perguntas, entre os versos 16 e 17, Jesus fala mais uma vez, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor,
tu sabes que te amo. Jesus falou, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama. Pedro ficou magoado, triste, por Jesus ter lhe perguntado uma terceira vez. Você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus disse, cuide das minhas ovelhas. Jesus faz a mesma pergunta 3 vezes. Tu me amas? Pedro fica triste, ele fica magoado, porque o Senhor lhe pergunta 3 vezes. Mas veja que agora não há sinal de autojustificação. Não há tentativa de se mostrar como bom. Não há tentativa de se mostrar melhor que os seus irmãos. Não há tentativa de teimar com Jesus. Não há tentativa de dizer, Jesus, não, tu não está certo. Eu vou morrer. Eu morreria, eu me entregaria, eu faria o que fosse preciso pelo seu amor. Não há. Ele só apela para a onisciência de Jesus, para o conhecimento de Jesus. Senhor, tu sabes que te amo. Ele apela para o fato de que o Senhor sabe tudo e, portanto, conhece o seu coração. Ele sabe que ele ama o Senhor. E não há dúvidas, meus irmãos, Pedro estava perdoado. Jesus não entregaria os seus ovelhas, Jesus não entregaria o seu rebanho, Jesus não entregaria a sua igreja ao cuidado de um homem que não ama a Jesus. Pedro está perdoado. E perdoado porque agora ele conhece mais a si mesmo. Porque agora ele sabe do que ele é capaz. Meus irmãos, é conhecendo quem nós somos que nós podemos desfrutar de um melhor relacionamento com o Senhor. É conhecermos o que nós somos que nós podemos desfrutar do Senhor um relacionamento melhor. Adolescentes, para que amemos ao Senhor verdadeiramente, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Talvez, e importante, é que nós não precisemos viver a experiência que Pedro viveu. Importante é que a gente, olhando para essa experiência, perceba que precisamos conhecer a nós mesmos, precisamos saber quem nós somos para entender quem nós somos no nosso relacionamento com o Senhor. É conhecendo quem nós somos que poderemos nos relacionar da maneira adequada com Jesus. E além disso, e mais do que isso, sabendo quem nós somos e sabendo o que o Senhor fez por nós, que poderemos adequadamente amar a Jesus. O Evangelho, meus irmãos, é a boa notícia, é a boa nova, é a notícia alegre, a mensagem de esperança. Mas antes da mensagem de esperança, antes da mensagem de alegria, antes da mensagem que vai acalentar os nossos corações, que vai abraçar os nossos corações, que vai revestir os nossos corações de amor, há uma notícia ruim. A gente precisa estar ciente daquilo que Pedro ficou ciente quando percebeu que negou a Jesus. Nós precisamos saber que nós somos pecadores e o nosso pecado nos afasta de Deus. Essa é uma triste constatação. Essa é uma triste verdade. A notícia ruim é que o nosso pecado nos afasta de Deus. E não só isso, meus irmãos, mas por causa do nosso pecado, o apóstolo fala que nós somos merecedores da ira de Deus. E por Deus ser santo e justo, o nosso pecado não pode passar sem punição. Essa é, inclusive, a tentativa da religião. De alguma forma, talvez inconsciente, o homem sabe disso. Ele sabe que está afastado de Deus. Ele sabe que ele pecou e se afastou de Deus. A gente sabe disso no nosso coração, no nosso interior, que nós estamos afastados de Deus. Nós sabemos do nosso pecado. O próprio Pedro, no momento do seu comissionamento, ele se prostrou aos pés do Senhor e falou, Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Ele sabia que era pecador, mas naquele momento ele não sabia o quanto ele era pecador. Ele não sabia o quanto o pecado dele o afastava de Deus. Antes da gente ouvir a boa notícia, antes da gente ouvir a boa mensagem, antes da gente ouvir a mensagem alegre, nós temos uma mensagem triste. E a mensagem triste é de que nós somos pecadores e o nosso pecado nos afasta de Deus. E nós precisamos entender essa verdade. Certa vez Jesus estava conversando, compartilhando uma refeição com aquelas pessoas que para a sociedade judaica eram as piores possíveis. Os prostitutos, cobradores de impostos. E Jesus compartilhando uma refeição com essas pessoas, os fariseus começaram a perguntar, ele se senta para comer com pecadores? E Jesus falou, eu não vim para quem está são, eu não vim para quem está bem, eu vim para quem está doente. Todos nós estamos doentes.
Essa é uma verdade da humanidade. Essa é uma verdade da nossa carne. É conhecendo, é sabendo, reconhecendo a nossa doença, reconhecendo que estamos doentes, reconhecendo qual é o nosso pecado, que a gente procura Jesus. Há uma boa notícia, meus irmãos. Não acaba por aqui. Se acabasse aqui, a gente não tinha mais esperança. Não havia nada de bom para ser contado. Não acaba por aqui. Glória a Deus que não acaba por aqui. Jesus se entregou por nós, meus irmãos. Ele morreu em nosso lugar. E os nossos pecados, que não poderiam passar sem punição, foram punidos em Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele vê os nossos pecados punidos em Cristo Jesus e os méritos de Cristo em nós. A cruz do Calvário é uma mensagem tão maravilhosa que na cruz do Calvário Jesus pagou a culpa pelos nossos pecados e os méritos de Cristo, aquilo de bom que Jesus fez, passou para nós, de modo que quando Deus olha para nós agora, Ele não vê mais os nossos pecados, porque eles foram punidos em Cristo Jesus, Ele vê os méritos de Cristo, Ele vê o que Cristo fez de bom, e é por isso, meus irmãos, que nós conseguimos alcançar essa salvação. É por isso, meus irmãos, os méritos de Cristo passaram para nós, os nossos pecados foram punidos em Cristo Jesus. É agora, conhecendo quem nós somos e sabendo do que somos capazes de fazer, entendendo isso, que nós podemos amar a Jesus adequadamente, que nós podemos amar a Jesus com todo o nosso coração. É sabendo quem nós somos e sabendo o que Jesus fez por nós. É essa a realidade que Pedro experimentou. Ele percebeu o quanto ele era pecador. E depois ele percebeu o amor de Cristo por ele. Manos e manas, eu creio que a história da restauração de Pedro, contada nessa passagem, nos mostra um apóstolo Pedro que é um representante de nós. Ele está representando quem nós somos. Um homem que, apesar de seguir Jesus, apesar de dizer belas palavras sobre Jesus, ainda não sabia quem ele próprio, Pedro, era. Mas é quando ele passa a entender que ele é um pecador, necessitado e carente da glória de Deus, que ele passa a amar Jesus de forma adequada. Talvez seja assim conosco. Talvez a gente viva uma vida seguindo a Jesus, compartilhando a comunhão no corpo de Cristo, participando das atividades da igreja, participando dos cultos, seguindo a Jesus, mas ainda não entendemos se seguimos a Cristo adequadamente, ainda não entendemos o tamanho do nosso pecado e o quanto ele nos afasta de Deus. Nós podemos depositar a nossa confiança e o nosso amor em Jesus quando passarmos a perceber quem nós somos e o que Jesus fez por nós. Adolescente, manos e manas, jovem, você que nos visita, se o Senhor te perguntasse, tu me amas, como você responderia? Sabendo quem nós somos e sabendo o que o Senhor fez por nós, nós podemos dizer, Senhor, tu sabes que te amo. Mas é conhecendo essa verdade revelada nas Escrituras, é conhecendo o que o Evangelho do Reino nos anuncia, é conhecendo a mensagem do Evangelho que nós podemos depositar a nossa confiança em Jesus. É interessante, meus irmãos, porque a nossa carne, o nosso corpo, a nossa natureza, sempre procura, de alguma forma, depositar a nossa fé ou achar que as nossas esperanças estão em nós mesmos. A gente tende a achar que nós somos justos ou somos boas pessoas porque a gente vai à igreja, porque a gente faz alguma coisa, porque a gente ajuda as pessoas, mas não. Nós não fazemos essas coisas para ser salvos. Nós não fazemos essas coisas para mostrar para os outros que nós amamos a Jesus, mas nós fazemos essa coisa porque sabemos quem nós somos e o que Jesus fez por nós. É uma relação de causa e efeito. Nós servimos ao Senhor porque Ele nos salvou. Nós não o servimos para que Ele nos salve, nós servimos porque Ele já nos salvou. E conhecedores dessa verdade, nós o servimos. Nós o louvamos e entregamos a nossa vida a Ele. Meus irmãos, a nossa vida precisa ser entregue ao Senhor. Se restar em nós qualquer resquício de autoconfiança, de poder próprio, qualquer resquício de que é em nós que encontramos força, ou é em nós mesmos que encontramos salvação, a gente vai estar como Pedro, dizendo para o Senhor que o ama, mas ainda sem conhecer quem nós somos. Se restar em nós qualquer resquício de que é pela nossa força, que é pelo nosso braço, que é pelas nossas obras, nós vamos estar como Pedro. Pedro é um representante de nós quando nós dizemos que seguimos ao Senhor, mas não o servimos como deveríamos. Pedro é um representante de nós
quando nós mesmo dizemos que morreríamos pelo Senhor, não o amamos adequadamente. Meus irmãos, que essa verdade acalente os nossos corações, queime os nossos corações em chamas, que permeie a nossa mente, que passe por cada fibra do nosso corpo, saber que por causa de quem nós somos, nós estamos afastados de Deus, mas mesmo assim, Deus enviou uma parte dele mesmo, do seu Filho, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Glória a Deus por essa verdade, louvado seja o Senhor por causa disso. Se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Eu gosto muito de um livro do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, talvez você já tenha ouvido falar. Em um dos livros, A Viagem do Peregrino da Alvorada, bem no final da história, uma das personagens, a Lúcia, ela acaba de descobrir que ela não vai mais voltar a Nárnia. As Crônicas de Nárnia foram escritas por C.S. Lewis como uma ilustração da vida cristã. E ela descobre que não vai voltar mais a Nárnia, e ela gostaria de ver Aslan novamente, que é Jesus, é a representação de Cristo. E aí Aslan fala para ela: vocês estão muito crescidos, crianças, disse Aslan, e devem começar a se aproximar do seu próprio mundo. Lúcia fala para Aslan assim: a questão não é Nárnia, Lúcia. A questão não é Nárnia, chorou Lúcia, é você. Não o encontraremos no nosso mundo. E como poderemos viver sem nunca encontrar você? Essa tem que ser a verdade que acalenta os nossos corações. Essa tem que ser a mensagem que coloca o nosso coração em chamas. Apesar de ser quem nós somos, apesar do nosso pecado, apesar de, por causa de nós estarmos afastados de Deus, Ele enviou uma parte dele mesmo, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. Os nossos pecados, eles foram punidos, mas não em nós, em Cristo Jesus. E agora, quando Deus olha para nós, Ele vê os méritos de Cristo, o seu Filho, sobre nós. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos, Senhor, pelo Teu amor. Nós te louvamos, Senhor, pelo Teu Evangelho, que nos alcança, que alcança o pecador, pior dos pecadores, Senhor, que sou eu. Que o Teu amor, Senhor, preencha os nossos corações. Que a verdade do Teu Evangelho, Senhor, consuma as nossas mentes, consuma o nosso ser, ó Pai. Tira de nós, Senhor, qualquer pensamento de que é pela força do nosso braço, que é por causa das nossas obras, que é pelos requisitos do nosso ser. Tira de nós a autoconfiança, Senhor, e que toda a nossa fé e a nossa confiança estejam no Teu Filho Jesus. Nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo. Nos ajuda, Senhor, a segui-lo, Senhor. Nos ajuda a amá-lo adequadamente. Fica conosco, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.